pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de Química Orgânica e o assunto de hoje vai ser os nossos queridinhos hidrocarbonetos. Carbonetos, eles são uma classe de moléculas orgânicas que são formadas apenas por carbono e hidrogênio. Então a gente não vai ter nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio na molécula. Sim, a gente tem como fórmula geral CX HY, sendo X e Y números que vão depender da classificação desse hidrocarboneto. Aqui onde eu estou apontando, a gente tem como se fosse um modelinho molecular. Nós temos carbono em preto e hidrogênio em branco. Isso daí é o modelo padrão. Vai aparecer também a foto para vocês aí do modelo original. Vamos falar de hidrocarbonetos, mas qual a importância dos hidrocarbonetos no nosso dia a dia? Onde a gente encontra os hidrocarbonetos? Bom, eles estão mais presentes no nosso dia a dia do que vocês imaginam. Por exemplo, a gasolina que a gente coloca nos carros, querosene que a gente usa, o gás de cozinha, vocês vão aprender quais moléculas estão envolvidas em todos esses daqui, o diesel, a parafina, a naftalina, entre outros. Talvez vocês nunca imaginariam, vocês têm moléculas de hidrocarbonetos até nos desodorantes aerossóis que vocês usam. A gente viu nesses exemplos a gasolina, o diesel. Bom, a principal matéria-prima associada a hidrocarbonetos seria o petróleo. Petróleo é uma grande fonte de hidrocarbonetos, mas a gente vai ter uma aula separada para o petróleo para a gente ter a importância dele, porque Enem, principalmente o Enem, ele requer muito, ele sempre cai alguma questão sobre petróleo. Uma característica importante também associada aos hidrocarbonetos é que eles têm um caráter mais hidrofóbico, talvez seja uma palavra nova para vocês. Também é chamado de lipofílico. Por que hidrofóbico e lipofílico? Quando a gente tem esse sufixo fóbico, quer dizer que tem aversão a alguma coisa. Hidro, de água. Então é como se ele tivesse aversão à água. É coisa que não se mistura com a água. Esse lipofílico aqui quer dizer que ele tem afinidade por, como se fossem gorduras. Gorduras geralmente têm caráter apolar, ao contrário da água que tem caráter polar. A gasolina, vocês não conseguem remover uma mancha com gasolina com água. Por quê? Porque ela não se mistura com a água. Remover, seria necessário colocar algo que se misture com a gasolina ou algo que faça uma ponte entre a gasolina e a água. Eles não vão se misturar, ok? Mas, quando a gente coloca alguma substância, por exemplo, um detergente, que a gente vê em casa também fazendo essa mistura de óleo e água, a gente tem uma ponte ali que vai segurar, vai ligar uma coisa à outra. A gente tem uma aula só para falar sobre isso. Agora nós vamos para a classificação dos hidrocarbonetos. São várias classificações. Eu coloquei aqui as mais importantes. Por exemplo, essas 4 que vocês estão vendo aí, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, todas elas são para classificação de cadeia aberta, ok? Os nomes, o que está mudando? Aqui a gente tem AN, aqui EN e aqui IN. Aqui a gente tem um DEN. Então, já dá uma dica aí pra gente. Nos alcanos, então, a gente só tem ligação simples entre carbonos. Então, essa seria essa molécula aqui, por exemplo. Mas o que é esse CnH2n mais 2? Que fórmula doida é essa? Fórmulazinha que vai ajudar a gente a contar os carbonos. Vocês não precisam gravar ela. Ajuda em alguns casos, mas não precisa gravar. Entender um pouquinho como que essa fórmula funciona? Vamos pensar. A gente tem o número de carbonos. Aqui embaixo a gente tem 5 carbonos, ok? Então, o número de carbonos, então é C5. Hidrogênio. O hidrogênio está dizendo que é 2 vezes N. Se é 2 vezes N, a gente sabe que o N é 5, então a gente vai ter 2 vezes 5, 10. A gente está associando aqui. Em cada carbono aqui a gente tem pelo menos 2 hidrogênios ligados. Então a gente tem 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Sendo que esse mais 2. Por que esse mais 2? Aqui na ponta a gente não pode ter apenas 2 hidrogênios ligados. Precisa de mais um aqui e mais um na outra ponta. Então esse mais 2 aqui é o hidrogênio que vai ficar em cada ponta da cadeia carbônica. Tá mais fácil, né? Então a gente vai sempre pensar em cada carbono pelo menos com
2 hidrogênios. Dos alcenos, nós temos aí a dupla ligação. Então, nos alcanos, só ligação simples, então esse AN, apenas ligação simples, EN é associado a uma dupla, ok? Então, vamos lá. A gente tem CnH2n. CN, a gente tem 5 carbonos também. Se temos 5 carbonos, então é C5. H2n. Por que que eu não tenho mais 2 aqui se a gente tem carbono aqui na ponta? Tá vendo que tem uma dupla? Para essa dupla entrar, teve que sair um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui. Então, onde era para a gente começar com mais 2, a gente perde 2 hidrogênios. Então, se a gente perde 2 hidrogênios, é CnH2n. Então, é C5H10. Sinos. Então, a gente tem esse IN associado a uma tripla ligação. A gente tem aqui a tripla ligação. Por que ela está representada assim? Lembra que eu já falei para vocês sobre ligação sigma, ligação pi, falando de restrição de movimento? Então, quando a gente tem a tripla, a gente restringe totalmente o movimento. A cadeia aqui está ficando linear. Lembra lá da hibridização SP, SP2, SP3? Na SP aqui, ó, ela está num ângulo de 180 graus, retinha. Então, é importante agora. Vamos lá para a formulazinha. CN, temos 5 carbonos aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 carbonos. C5, H2N. Então, a gente já faz a conta aqui. 10, menos 2. Por que agora entrou esse menos 2? Apenas ligações simples seria mais 2, correto? Quando a gente colocou uma ligação dupla, a gente tirou os 2 ali. Só que a gente colocou mais uma ligação. Então, formou uma tripla. Então, são menos 2 hidrogênios. Então, a gente tira esses 2 hidrogênios daqui, tira mais 2 hidrogênios como se a gente tivesse uma dupla e tira mais 2 porque agora é uma tripla. Coloca dienos. Bom, a gente já está falando aqui que é dienos, então são 2 duplas. Lembra que o EN é associado a dupla. Então, dupla 2 vezes. Então, com 2 duplas, que é o caso dessa molécula aqui abaixo, a gente tem essa fórmula CnH2n menos 2. Pera lá, não é a mesma fórmula do alcino? Lembrem-se, a gente está colocando ligação a mais aqui e aqui. São 2 ligações a mais aqui para formar essas duplas. Aqui a gente botou 2 ligações a mais também para formar a tripla. Dizendo que a diferença é que aqui essas ligações estão entre os mesmos carbonos e aqui em carbono é diferente. Em tripla, aqui 2 duplas, mas a gente perde o mesmo número de hidrogênios. Bom, agora vamos para as últimas aqui. Vamos falar dos ciclos. A gente tem o ciclo alcano, que lembra do alcano lá em cima, só que agora é um ciclo. Ciclo alceno, a mesma coisa lá de cima. O ciclo alcina que eu não coloquei porque ele não é estável, então, tipo, praticamente não vai aparecer para vocês. E temos o ciclo alcadieno. Tudo a mesma coisa da de cima, só que agora a gente trabalha com ciclos. Sendo ciclos, será que a fórmula vai mudar? Para ver aqui na imagem, sim, né? A gente continua tendo com simples ligação, mas agora ela é fechada. E a fórmula, ela vai aqui em cima, se fosse nos alcanos, nós teríamos o mais 2. Por que aqui embaixo não tem o mais 2? Mais 2 aqui de cima dos alcanos era porque nas extremidades a gente precisava colocar um hidrogênio aqui para preencher, correto? Então era um de cada lado, nós tínhamos 2 hidrogênios a mais. No caso da cadeia fechada, a gente não tem essa extremidade. Tá vendo que é tudo fechado, não tem ponta na cadeia? Quando a gente forma esse ciclo, a gente não tem a extremidade na cadeia principal. Se a gente tiver que contar o número de hidrogênios aqui, todos vão ter 2 hidrogênios e não uma ponta com 3 hidrogênios. Com a fórmula a gente tem CnH2n. Se a gente for contar que a gente tem 6 carbonos, então C6H12. Em ciclo alcenos, a gente tem uma dupla. Como que fica? A gente não tem mais o mais 2 no início e a gente perde 2 hidrogênios. Se a gente está aqui no limite aqui do mais, é como se cada um aqui tivesse 2 hidrogênios e a gente tirasse um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui para colocar a dupla. Então fica CnH2n menos 2. Então, nós temos 5 carbonos, então C5H2n, então 10 menos 2. Então temos C5H8.
No exemplo aqui dos alcadienos, a gente perde também, no caso, 2 hidrogênios daqui e 2 hidrogênios daqui. Como a gente já está partindo do CnH2n, a gente chega no CnH2n menos 4, que perde 4 hidrogênios no total. Então, a gente tem C6, no caso daqui, H, aí aqui ia dar 12, menos 4, 8. Conseguem perceber como identificar a fórmula? Fica muito mais fácil. Mas vocês não são obrigados a gravar isso aqui. Quem gosta de gravar fórmula, quem conseguiu pegar essa parte, ok, beleza. Mas quem não conseguiu, vai contar os hidrogênios, vai contar os carbonos tranquilamente. Você só tem que gravar a classificação. Alcadienos, alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcadienos. Isso é importante gravar. Na aula que vem a gente vai entrar na nomenclatura de hidrocarbonetos. E esse em, dien vai entrar na nomenclatura e a gente vai precisar deles. Vamos lá. Em vestibulares, eles acabam usando nomes incomuns, né? Então a gente tem que sempre lembrar também, por exemplo, os cicloalcanos, eles são chamados também de ciclanos. E os cicloalcenos de ciclenos, então prestem bastante atenção nesses nomes. A fórmula é que muitas vezes vocês acabam economizando tempo, por exemplo, conferindo se a fórmula molecular está correta. Por exemplo, você contou a fórmula molecular dessa molécula aqui, mas você vai ter que contar de novo para confirmar. Se você souber que ela é um alcano, mesmo que seja ramificado, isso também vale para os ramificados. Se ela é um alcano e você encontra essa fórmula molecular, como que eu vou saber se ela está correta? Acreditam em mim? Então vamos contar cada um dos hidrogênios. Contando cada um desses hidrogênios, a gente chega em C19H40. Agora vamos para outra molécula. Nessa molécula aqui, a gente tem a cadeia aberta e temos duas duplas, ok? Então, qual é a classificação? Temos um alcadieno. Bom, com alcadieno, a gente tem a fórmula CnH2n-2. Vamos ver se funciona? Carbonos, nós temos um total de 16. Ok, 16 carbonos. Agora vamos lá. Hidrogênios. 2 vezes 16, nós temos 32. 32 menos 2, 30, correto? Então, a fórmula molecular seria C16H30. Não confia em mim? Então, vamos contar cada um dos hidrogênios. Contem aí, pausa o vídeo e conta. Mais fácil, mais tranquilo? Porque vocês teriam que pensar na hora de muita pressão para não colocar hidrogênio em lugares que não precisam mais de hidrogênio. Então, usando a fórmula fica mais fácil até para vocês confirmarem se está certo. Vocês sabem a classificação, sabem a fórmula, vocês sabem como aplicar. Agora, vamos confirmar se isso funciona com ciclos? Temos um ciclo aqui para a gente fazer. Então, vamos lá. Qual é a classificação desse ciclo? Então, deu ciclo alceno, tá correto. Agora, vamos lá. Para ciclo alceno, a gente tem a fórmula CnH2n-2. Os carbonos dessa molécula, nós temos 9 carbonos. Então, a gente tem C9. C9. O H2N agora. 2 vezes 9, nós temos 18. 18 menos 2, nós temos 16. Então, a fórmula molecular é C9H16. Não confio em mim ainda? Vamos contar, então. Contem os hidrogênios para ver se bate. Diga se vocês quiserem gravar. Gravem, mas também não é essencial. Espero que vocês tenham conseguido entender. Na próxima aula a gente entra com nomenclatura de hidrocarbonetos. Tchau!